Parte 01. PMRC, Prevenção, Mediação e Resolução de Conflito. Objetivos da PMRC. Compreender melhor as reações ao conflito para gerir melhor as atitudes. Analisar as situações de conflito para determinar qual a melhor abordagem que ajuda no alcance dos objetivos. Desenvolver estratégias para resolver os conflitos que fomentam o trabalho de equipe. Em suma, resumindo: compreender para gerir. Analisar para determinar. Desenvolver para resolver. Conflito. Definição: falta de entendimento entre duas ou mais partes. Característica: inevitável e necessário na existência de um grupo. Consequências: dependendo de como o conflito é tratado, a intensidade, o cenário e sua evolução, ele pode trazer consequências positivas, tais como a busca de novas soluções para um problema, o estímulo e a curiosidade para vencer desafios, assim como pode, como consequência negativa, provocar destruição em vários sentidos. Os conflitos interpessoais mal gerenciados tendem a crescer para situações de violência, assim como as situações de violência tendem a crescer para situações de crime. Polícia Militar na PMRC. Papel: 1. Prevenir o crime. 2. Reprimir o crime, se este já ocorreu. 3. Ser capaz de lidar com conflitos de forma produtiva, uma das competências mais difíceis. Meios de resolução pacífica de conflitos, Juda come nego. 1. Resolução judicial. 2. Arbitragem, Lei 9.307, 96. 3. Conciliação. 4. Mediação, Lei 13, 140 15 avos. 5. Negociação. Definições. Resolução judicial. O conflito é solucionado através da decisão exclusiva de um juiz, com pouca participação entre as partes. As partes não têm controle sobre a decisão. Como as partes não participam da decisão e apenas uma das partes sai vitoriosa, pode acabar gerando mais conflitos. A arbitragem. As partes em conflito escolhem um terceiro para decidir como se fosse um juiz. Esse terceiro é um técnico ou um especialista no assunto da disputa. Tem força de decisão judicial. Conciliação. As partes em conflito escolhem um terceiro para conciliar o conflito, aproximando as partes, aparando arestas, sugerindo um acordo. Aponta as vantagens e desvantagens de cada ponto sugerido pelas partes. As partes participam ativamente com sugestões ao XL e ADOS pelo conciliador que sugere uma solução para o conflito. Mediação. As partes em conflito escolhem um terceiro para facilitar o diálogo entre eles, visando chegar a um acordo. O mediador não interfere na decisão final. O mediador procura fazer com que as duas partes sejam vencedoras. Negociação. As partes, sem a interferência de terceiros, buscam a resolução do conflito. As partes devem fazer concessões recíprocas, BARGANHAM e apresentam seus interesses na busca de uma solução. Questionário. Quais os objetivos da prevenção, mediação e resolução de conflitos? Resposta: compreender melhor as reações para gerir melhor as atitudes, analisar as situações para determinar a melhor abordagem, e desenvolver estratégias para a resolução dos conflitos. 2. Defina conflito. Resposta: falta de entendimento entre duas ou mais partes. 3. Quais são as características do conflito? Resposta: inevitável e necessário. 4. A depender de como o conflito é tratado, quais suas consequências? Elas são positivas ou negativas? Resposta: pode trazer consequências positivas, tais como a busca de novas soluções para um problema, o estímulo e a curiosidade para vencer desafios, assim como pode, como consequência negativa, provocar destruição em vários sentidos. 5. O que pode ocorrer em conflitos interpessoais mal gerenciados? Resposta: os conflitos interpessoais mal gerenciados tendem a crescer para situações de violência, assim como as situações de violência tendem a crescer para situações de crime. 6. Cite o papel da Polícia Militar na prevenção, mediação e resolução de conflitos. Resposta: prevenir e reprimir o crime, esse segundo se o crime já ocorreu, bem como lidar com conflitos de forma produtiva. 7. Qual pode-se dizer ser uma das competências mais difíceis da Polícia Militar? Resposta: lidar com conflitos de forma produtiva. 8. Cite quais meios basicamente existem para a mediação pacífica de conflitos. Resposta: 1. Resolução judicial. 2. Arbitragem. 3. Conciliação. 4. Mediação. 5. Negociação. 9. Fale quais são as características da resolução judicial. Resposta: ocorre quando o conflito é solucionado através da decisão exclusiva de um juiz, sendo que as partes não têm controle sobre a decisão e apenas uma delas sai vitoriosa, podendo acabar gerando mais conflitos. 10. Fale quais são as características da arbitragem. Resposta: nessa modalidade as partes escolhem um terceiro para decidir como se fosse um juiz, sendo este um técnico ou um especialista no assunto e essa decisão tem força de decisão judicial. 11. Fale quais são as características da conciliação.
Resposta: por este método as partes escolhem um terceiro para conciliar o conflito, aproximando-as e sugerindo um acordo. Esse terceiro deve apontar as vantagens e desvantagens de cada ponto sugerido, com as partes participam ativamente com sugestões. 12. Fale quais são as características da mediação. Resposta: nesse método de resolução pacífica de conflitos, as partes também escolhem um terceiro para facilitar o diálogo entre elas, visando chegar a um acordo, porém esse mediador não interfere na decisão final e apenas procura fazer com que as duas partes sejam vencedoras. 13. Fale quais são as características da negociação. Resposta: a negociação ocorre sem a interferência de terceiros, com apenas as partes buscando a resolução do conflito, para isso fazendo concessões recíprocas, barganhando e apresentando seus interesses na busca de uma solução. Bisuário, parte 02. Tabela comparativa dos meios de resolução pacífica de conflitos. Negociação. Mediação. Conciliação. Arbitragem. Judicial. Participação das partes. Somente as partes participando. Terceiro facilitando o diálogo. Terceiro sugerindo soluções. Terceiro decidindo pelas partes. Mediação de conflitos. Utilizada como principal meio de solução de controvérsias. Marco legal da mediação. A Lei 13.140, Lei de Mediação, é considerada o principal marco legal brasileiro que estabelece diretrizes para o uso da mediação no Poder Judiciário, ampliando a sua utilização como método alternativo na resolução de conflitos. Foco da mediação: solução de conflitos interpessoais, e não nas disputas, antes de se tornarem uma crise. Funções do mediador: não decide pelas partes em pessoalidade. Orienta as partes a retomar o controle emocional. Trabalha a comunicação entre as partes. Trabalha o relacionamento entre as partes. Ajuda a dimensionar o problema. Combate a fofoca e participação de terceiros. Não direciona, não aconselha, não sugere, não oferece solução, não decide. Estimula as partes a sugerir e chegar a um acordo. Objetivo da mediação: melhorar a comunicação e o relacionamento entre as partes, visa um entendimento, não é necessariamente o acordo. Um mau acordo causa a retomada do conflito no futuro. Objetivo da mediação policial: equilíbrio de poderes entre as partes. Proteção das partes envolvidas e evitar práticas indevidas. Princípios éticos do mediador: não mediar o crime consumado, mesmo os crimes de bagatela ou furto famélico. Não confundir prevaricação, omissão com mediação. Não esquecer de que é um policial. Necessidades do policial mediador: receber capacitação em ADRS, resolução alternativa de conflitos, voltada à segurança cidadã, em turmas compostas por agentes comunitários, de saúde, de educação, de justiça, gestores e técnicos. Conhecer e interagir com todos os serviços da rede pública. Integrar-se com as ações da comunidade. POP da mediação de conflitos: abstenção. Não procurar culpado pelo conflito. Não se envolver pessoalmente com o problema. Identificação: identificar as particularidades da comunidade. Identificar a visão de mundo dos envolvidos. Identificar as condições materiais, físicas e psicológicas das partes, para definir a intervenção mais adequada. Identificar se cabe mediação ou providência jurisdicional. Encaminhamento: encaminhar para os serviços da rede pública necessários. Técnicas utilizadas na mediação, para breca: 1. Parafraseamento. 2. Brainstorming. 3. Rapport. 4. Escuta ativa. 5. Caucus. Definições: para PARAFRASEAMENTO. A técnica do parafraseamento consiste na reformulação, pelo mediador, de frases ditas pelas partes, a fim de sintetizá-las sem alterar seu conteúdo. O mediador se esforça em facilitar o entendimento do seu real significado às próprias partes, que ficam livres para captar novos significados nas proposições. B. Brainstorming. O mediador incentiva a criatividade das partes e busca capturar ideias que sejam viáveis para o caso em questão. R. Rapport. Técnica que visa ganhar a confiança das partes, propondo um diálogo aberto e construtivo a fim de influenciar as partes a alcançarem a autocomposição. E escuta ativa. O mediador observa a linguagem verbal e não verbal. CAUCUS. Com esta técnica, o mediador realiza uma reunião privada com cada uma das partes separadamente, durante a fase de negociações, para oportunizar o estabelecimento de proximidade e confiança entre elas e o mediador. Além disso, essa técnica ainda pode ser usada para acalmar os ânimos, auxiliar no fluxo de informações, reunir informações úteis para a negociação e ajudar as partes a rever a força de seus casos. Estilos de administração de conflitos 2C3A. Segundo Kenneth Thomas e Ralph Kilman. 1. Competição. 2. Colaboração. 3. Acomodação. 4. Afastamento. 5. Acordo. Definições: competição: atitude assertiva e não cooperativa.
Uso do poder para vencer, atingir seus interesses. Adequado quando. O em emergências. O situação de, ou ele ou é o. O quando não se pode ceder. Colaboração. Atitude tanto assertiva quanto cooperativa. Quando as duas partes trabalham para encontrar uma solução que os satisfaçam plenamente. Adequado quando. O existe mútua confiança. O a vantagem é maior mútua do que se fosse individual. O a satisfação da outra parte interessa. Acomodação. Atitude INASSERTIVA, cooperativa e AUTOSSACRIFICANTE. O indivíduo renuncia seus interesses para satisfazer os interesses da outra parte. Adequado quando. O quando é mais importante preservar o relacionamento do que a questão em disputa. Afastamento. Atitude INASSERTIVA e não cooperativa. O indivíduo evita o conflito, não coopera para satisfazer nem os seus interesses e nem o da outra parte. Adequado quando. O quando ambas as partes consideram a questão pouco significativa. O quando o custo do confronto é maior que o benefício pretendido. O quando existe a possibilidade do problema sumir sozinho. Acordo. Atitude intermediária entre assertividade e cooperação. O indivíduo procura soluções que satisfaçam os dois lados, mesmo que parcialmente. Adequado quando. O quando as duas partes têm a mesma força. O quando o acordo significa reduzir as perdas para os dois lados. Questionário. Qual é o principal meio de solução de controvérsias? Resposta: a mediação de conflitos. 2. Qual foi o marco legal brasileiro da mediação? Resposta: o advento da Lei 13.140, Lei de Mediação, que estabelece diretrizes para o uso da mediação no Poder Judiciário. 3. Qual o foco da mediação? Resposta: a solução de conflitos interpessoais antes de se tornarem uma crise. 4. Quais as principais funções do mediador? Resposta: ser impessoal e não decidir pelas partes. Orientar as partes a retomar o controle emocional. Trabalhar a comunicação entre as partes. Trabalhar o relacionamento entre as partes. Ajudar a dimensionar o problema. Combater a fofoca e participação de terceiros. Não direcionar, não aconselhar, não sugerir, não oferecer solução, não decidir. Estimular as partes a fazerem sugestões e chegarem a um acordo. 5. Qual o objetivo da mediação? Resposta: melhorar a comunicação e o relacionamento entre as partes, visando um entendimento e não necessariamente o acordo. 6. Quais os objetivos da mediação policial? Resposta: equilíbrio de poderes entre as partes. Proteção das partes envolvidas e evitar práticas indevidas. 7. Quais os princípios éticos o mediador policial deve seguir? Resposta: não mediar o crime consumado. Não confundir prevaricação, omissão com mediação. Não esquecer de que é um policial. 8. Quais as necessidades para um policial mediador? Resposta: receber capacitação em ADRS, resolução alternativa de conflitos, voltada à segurança cidadã, em turmas compostas por agentes comunitários, de saúde, de educação, de justiça, gestores e técnicos. Conhecer e interagir com todos os serviços da rede pública. Integrar-se com as ações da comunidade. 9. Quais as ações previstas no POP da mediação de conflitos? Resposta: abstenção. Não procurar culpado. Não se envolver pessoalmente. Identificação. Identificar as particularidades da comunidade. Identificar a visão de mundo dos envolvidos. Identificar as condições materiais, físicas e psicológicas das partes. Identificar se cabe mediação ou providência jurisdicional. Encaminhamento. Encaminhar para os serviços da rede pública necessários. 10. Quais as técnicas utilizadas na mediação? Resposta: 1. Parafraseamento. 2. Brainstorming. 3. Rapport. 4. Escuta ativa. 5. Caucus. 11. Em que consiste a técnica de mediação do parafraseamento? Resposta: consiste na reformulação, pelo mediador, de frases ditas pelas partes, a fim de sintetizá-las sem alterar seu conteúdo, para facilitar o entendimento do seu real significado. 12. Em que consiste a técnica de mediação do brainstorming? Resposta: consiste em incentivar a criatividade das partes e busca capturar ideias que sejam viáveis. 13. Em que consiste a técnica de mediação do rapport? Resposta: consiste em ganhar a confiança das partes, propondo um diálogo aberto e construtivo. 14. Em que consiste a técnica de mediação da escuta ativa? Resposta: consiste no mediador observar a linguagem verbal e não verbal. 15. Em que consiste a técnica de mediação do caucus? Resposta: consiste no mediador realiza uma reunião privada com cada uma das partes para oportunizar o estabelecimento de proximidade e confiança entre elas e o mediador. Além disso, essa técnica ainda pode ser usada para acalmar os ânimos, auxiliar no fluxo de informações, reunir informações úteis para a negociação e ajudar as partes a rever a força de seus casos.
16. Quais são, segundo Kenneth Thomas e Ralph Kilman, os estilos de administração de conflitos? Resposta: 1. Competição. 2. Colaboração. 3. Acomodação. 4. Afastamento. 5. Acordo. 17. Defina o estilo da competição e diga quando ela é adequada. Resposta: é uma atitude assertiva e não cooperativa, onde se tem o uso do poder para vencer e atingir seus interesses. É adequado quando o em emergências. O situação de ou ele ou eu. O quando não se pode ceder. 18. Defina o estilo da colaboração e diga quando ela é adequada. Resposta: é uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa, realizada quando as duas partes trabalham para encontrar uma solução que as satisfaçam plenamente. É adequado quando o existe mútua confiança. O a vantagem é maior mútua do que se fosse individual. O a satisfação da outra parte interessa. 19. Defina o estilo da acomodação e diga quando ela é adequada. Resposta: é uma atitude inassertiva, cooperativa e autossacrificante, quando o indivíduo renuncia seus interesses para satisfazer os interesses da outra parte. É adequado quando é mais importante preservar o relacionamento do que a questão em disputa. 20. Defina o estilo do afastamento e diga quando ele é adequado. Resposta: é uma atitude inassertiva e não cooperativa, onde o indivíduo evita o conflito e não coopera para satisfazer nem os seus interesses e nem o da outra parte. É adequado quando ambas as partes consideram a questão pouco significativa. Quando o custo do confronto é maior que o benefício pretendido. Quando existe a possibilidade do problema sumir sozinho. 21. Defina o estilo do acordo e diga quando ele é adequado. Resposta: é uma atitude intermediária entre assertividade e cooperação, onde o indivíduo procura soluções que satisfaçam os dois lados, mesmo que parcialmente. É adequado quando as duas partes têm a mesma força. Quando o acordo significa reduzir as perdas para os dois lados.